Rádio, um estranho criador de cadelas. O ano era 1988. Seu Gaspar tinha um boteco logo na entrada da Vila Isaías. Por ali circulavam clientes o dia todo. O povo chegava cedo, tomava uma, ia trabalhar. Alguns não iam. Alguns tomavam uma para almoçar, outros no final do dia. E o dia corria assim, como um típico boteco. A casa do seu Gaspar era colada no bar. Então era comum as crianças estarem circulando por ali. Ele tinha 2 meninas e 3 meninos. Nem todos os frequentadores do bar que ali tinham boas intenções. Nem todos que iam ali iam apenas para tomar uma cachaça. Teve um deles que começou a cobiçar a feira do seu Gaspar. Ele, no entanto, como bebia junto com seus clientes, não percebeu. Então, toda vez que aquele bebum ia ali, ele ficava de olho nos passos da criança. O nome dela era Renata. Das meninas, era a filha mais velha do seu Gaspar. A esposa estava lá atrás, na casa, cuidando do dia a dia. Conhecendo bem a rotina daquela casa, o som sempre ligado no bar, o dono sempre bêbado, só faltava uma brecha: a esposa. Nesse dia, ele aproveitou uma dessas saídas que ela fez para ir numa horta ali no final do bairro buscar verduras, deu a volta e entrou na casa. Tinha apenas 2 crianças lá, os demais estavam na escola. Estavam a Renata, por quem ele vivia obcecado, e seu irmão, o Arley. O nome desse bêbado era Eurico. Como o ano era 1988, o programa da Xuxa estava no auge. E as 2 crianças estavam no sofá assistindo. De repente, aquele estranho entrou na sala com tudo e avançou direto para cima da Renata. Como o Arley pareceu reagir, ele fechou a porta, largou a menina, pegou uma faca que estava em cima da mesa, cortou uma daquelas cadeiras de descanso feita com linhas e amarrou o Arley. Ele ficou mais indefeso ainda porque Eurico lhe colocou um pano na boca. Ele então voltou-se para Renata, que deveria ter na época cerca de 8 anos, e começou a violentá-la. No outro canto da sala, o Arley presenciava tudo, sentindo um misto de fúria e vontade de chorar. Tudo foi muito rápido. Terminando o ato, Eurico evadiu tomando rumo ignorado. A mãe chegou da horta e encontrou aquele estado de calamidade. Eles passaram anos tentando encontrar aquele monstro, mas isso nunca aconteceu. Desgostoso e sentindo-se culpado, seu Gaspar fechou o bar e abriu no mesmo lugar um açougue de porcos. Cada facada que ele dava no porco, ele pensava naquele monstro. 5 anos se passaram, os meninos cresceram e começaram a trabalhar. Tiolinha, o mais novo, virou cobrador. O segundo, do meio, Edgar, virou açougueiro. E por último, o Arley virou pintor. Por outro lado, Renata levava sua vida, mas nunca mais foi a mesma coisa. Tinha dificuldades na escola, dificuldade em ter amigos, dificuldade em se relacionar no geral. Vivia chorando, triste, abatida. Era apenas uma criança, mas a fúria corria no sangue da família. Já com seus primeiros empregos, os meninos tinham sonhos. Um dia, sentados no sofá da casa, o Arley e Tiolinha conversavam. Tiolinha disse: "Eu quero fazer uma tatuagem, mas eu não quero uma comum igual essas que eu vejo por aí. Eu quero uma diferente." Seu irmão disse: "Mas hoje em dia é difícil achar uma tatuagem diferente." Ao que Tiolinha retrucou: "É possível sim, tem muita coisa por aí. Basta procurar. Só não precisa exagerar. Como um cara que eu vi outro dia que fez uma tatuagem de cachorro." O Arley disse: "Como é que é? De cachorro?" "É", disse Tiolinha. "O cara fez uma tatuagem de cachorro." Eu achei aquele bizarro. Por mais legal que seja o animal, mas de cachorro eu não faria. E a conversa acabou por aí. Aquilo de alguma forma tocou o Arley. Ele passou o resto da tarde incomodado com alguma coisa. Alguma coisa balançou seus brios. Ele ficou pensativo, se isolou e começou a pensar no assunto. O que aquilo queria dizer? Que recado aquilo queria dar para ele? E ele passou a tarde naquela, tentando descobrir. Parecia não ser nada, mas a coisa balançava seu interior. Chegou a noite, ele foi dormir e não conseguiu. Teve insônia a noite toda, tentando decifrar aquele código, aquele sinal. Lá pelas 4 da manhã, ele finalmente conseguiu dormir. E ao acordar 3 horas depois, ele já acordou com a resposta na cabeça. A tatuagem era o que ele havia visto
no corpo daquele monstro que atacou sua irmã 5 anos antes. Esperou seu irmão chegar para o almoço e foi até ele. Perguntou: onde foi mesmo que você viu aquela tatuagem do cachorro? Ao que Tiolinha respondeu: é um cara que eu faço cobranças na casa dele, lá no final da rua Mato Grosso. A conversa ficou por aí. Tiolinha saiu para trabalhar e foi até mais ou menos 2h30 da tarde, que era um novo horário que ele estava adotando ultimamente. O resto da tarde, ele saía com os amigos para fumar maconha na beira do rio. Ele já foi mais dedicado. No passado, ele ia até às 5, mas agora ele estava noutra. Todo o dinheiro que pegava, ele meio que estava gastando com a droga. Jovens, enfim. Ainda na hora do almoço, o Arlen pegou uma bicicleta e foi até o açougue onde seu irmão Edgar trabalhava. Disse a ele que seu pai ia matar um porco grande naquela tarde e precisava de reforço porque o bicho era grande. Precisava de uma faca cutelo para ajudar o pai. Edgar disse: como é que eu vou tirar essa faca daqui? Ao que o Arlen respondeu: eu compro 1 quilo de carne com você e você coloca dentro da carne, assim ninguém percebe. Meio com medo, seu irmão acabou aceitando a proposta. Como esse era um açougue pequeno, no caixa quem atendia era a própria dona. Ela cobrou a carne do rapaz, ele foi embora e em seguida ela foi até o Edgar. Disse a ele: eu sei que é comum passar um pouco a mais de carne na compra do cliente, mas dessa vez passou muito, passou mais ou menos 250 gramas. Procure evitar isso nas próximas vezes. Edgar disse: tudo bem. Mal sabia ela que ali havia um cutelo. O bicho era pesado, o bicho era bonito, mas também era pesado. O Arlen chegou em casa, esperou o Tiolinha chegar do trabalho 2h30, pegar suas coisas e ir para o rio fumar sua maconha. Para fazer suas cobranças, Tiolinha usava o uniforme cinza da empresa. Era uma casa de eletro do centro da cidade. Essa época era o boom das parabólicas. Todo mundo estava comprando. E era a maior parte das cobranças de Tiolinha. O Arlen então pegou seu uniforme e vestiu. Foi até sua pasta de cobranças e conferiu os endereços: Rua Benedito Eugênio, Rua Sérgio Pereira, Rua Mato Grosso. Começou a olhar os números das casas: número 23, número 158, número 410 e número 508. Essa provavelmente era a última casa da Rua Mato Grosso, a rua que ele procurava. Ele montou na bicicleta e saiu. Chegando na referida casa, que era a última do bairro, e dali para frente já era o mato, ele bateu palmas. Saiu um moço moreno, estatura mediana e um olho meio torto. Ele disse: cobrança. Quando se aproximou do portão, o Arlen entregou um envelope branco para o homem. E quando ele estendeu a mão para receber, o Arlen ergueu o envelope, de modo que quando ele pegasse o objeto, o Arlen pudesse ver o que havia debaixo do braço dele. E foi então que ele viu a tatuagem do cachorro. Era um cachorro pastor alemão com um colar no pescoço e um pingente de coração. O homem pegou a carta. O Arlen já ia saindo quando chegou uma senhora. Ela disse: mas você aqui de novo? Eu já não disse que vou pagar dia 30? Ao que o Arlen se desculpou e saiu. Ela entrou e disse ao filho: amanhã eu vou lá fazer uma reclamação. Reclamação porque cobrou de novo, mãe? Não, filho. Você não percebeu que aquele rapaz estava diferente? Ele não é o mesmo que vem aqui todo dia. Deve ser gente querendo me roubar. E ao mesmo tempo olhou para o envelope nas mãos de Eurico e disse: o que é isso, filho? Ele falou: nada, mãe. É apenas uma carta de cobrança. Ela respondeu: mais um motivo para eu baixar lá amanhã. E entrou com as compras. Eurico estava paralisado no quintal. Com o envelope na mão, ele olhava fixamente para aquela carta, escrita com letras recortadas de jornal, onde dizia: eu sei quem é você. Aquela tarde ele ficou estremecido. Passou horas pensando naquilo. Seu pensamento ia e voltava. O que aquilo queria dizer? Quem era aquele cobrador? Depois dali foi dar água para os cachorros e pareceu esquecer daquilo por um tempo. O Arlen chegou em casa, desfez do uniforme e foi sentar no sofá pensativo. No final do dia, Edgar, ao chegar do açougue, foi direto no pai. Então, pai, como é que foi o porco lá? O velho disse: porco? Que porco? O porco lá que o senhor e o Arlen foi matar? O velho disse: não estou sabendo disso não. Uma investigação posterior constatou que Eurico estuprava suas cadelas. As investigações se seguiram e verificou-se também que a autoria do estupro que havia ocorrido meses antes no bairro São Vicente também era dele. Em outra ocasião, ele encontrou uma bêbada na rua, levou ela para um terreno baldio ali perto e a violentou. Terezinha, uma mulher com problemas mentais que sempre atravessava o rio para visitar parentes, ele também atacou.
Estuprou ela nas areias do rio Gurutuba. Isso ela contou para minha mãe anos antes. A descrição batia com Eurico. Na época ela estava até menstruada. Ele também havia pego uma senhora viúva dentro de casa. A maioria das pessoas evitavam esse assunto, porque não queria ser motivo de chacota no meio social em que viviam. Naquela noite, quando estava jantando e a mãe assistindo novela, Eurico pareceu escutar um leve barulho no portão, mas não deu muita importância. Apenas sentiu um palpitar diferente no coração. Minutos depois, escutou um barulho no quintal. Disfarçou e foi lá dar uma olhada. Não acendeu a luz porque conhecia bem o quintal. Ali tinha várias casinhas de cachorro. Ele era um criador de cadelas. Foi passando casinha por casinha, olhando desconfiado. Quando passou exatamente perto da casinha da cachorra alemã, aquela da correntinha no pescoço com pingente de coração, alguma coisa avançou sobre ele. Vap! Lá dentro de casa, Dona Geralda cochilava assistindo a novela. Depois da janta, dá um sono. Ela acabou dormindo por ali mesmo. Acordou depois e foi para a cama. Achou que o filho estava no quarto. No dia seguinte, acordou cedo. Se arrumou, pronta para ir no centro, resolver aquela questão da loja de parabólicas. Foi no quarto chamar o filho, mas não encontrou. Chamou e nada. Saiu para o quintal. As cadelas estavam desconfiadas e olhava sempre para uma das casinhas. Ela se aproximou e deu um grito. Seu filho estava dentro de uma daquelas casinhas. Parecia sem vida. O sangue desceu do pescoço, escorreu pelo antebraço e chegou até a parte de trás do braço, passando por cima de uma tatuagem de cachorro. Ao que Dona Geralda exclamou: "Meu filho fez uma tatuagem de cachorro e nunca me contou", e desabou no choro. Olá pessoal, meu nome é Darcy. Esse é o canal Fabuloso. É um prazer ter você aqui conosco. Seja bem-vindo. Fique em casa. Curta nossos vídeos, compartilhe, comente, ative o sino, se inscreva, envie seus relatos. Um abraço para o nosso novo inscrito, o canal No Cair da Noite. Um abraço também para a Jovanef. Um abraço para todos vocês. No próximo vídeo eu mando mais abraços. Eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Episódio A Maldição da Pimenta Vermelha. Quando eu era criança, todo mundo da minha rua tinha apelido. Por essa época, 2 primos meus que moravam em outra cidade veio passear. E qual não foi minha surpresa ao descobrir que os 2 também tinham apelidos. Um era chamado de Nego, porque ele era moreno, e o outro era chamado de Branco, porque mesmo sendo irmãos, ele era de cor mais clara. Ele havia puxado sua mãe, que era clara, e o mais moreno puxou o pai, que era moreno. Nessa época, chamar a pessoa de negro não era racismo. Era muito comum na época. No entanto, os 2 tinham cabelo pichain. Eles moravam num bairro distante do meu, e a gente foi visitá-los. Passando o dia lá, meu tio, que era um exímio cozinheiro, convidou a gente para ir numa festa em que ele ia cozinhar. Nessa época não era comum as empresas de buffet. Então, casamentos, aniversários, batizados e outros eram feitos assim, por pessoas que se dispunham a fazer aquele trabalho. Meu tio era uma dessas pessoas. Ele era muito bom na cozinha e ia fazer e comandar a comida daquela noite na festa. No passado ele já tinha sido professor de Mobral. Ele tinha muitas qualidades, mas também tinha defeitos igualmente nefastos. Um deles era zombar das pessoas. Mas uma vez ele pegou muito pesado. Ele começou a zombar de uma criança deficiente que havia no bairro. Tudo isso, claro, longe dos parentes da vítima.
Quando se juntava na roda de amigos, especialmente seus próprios irmãos, ele já começava. Ficava horas fazendo piada. E todo mundo passava o pano, todo mundo ria junto, exceto as mulheres. Minha mãe, que era irmã dele, não gostava. Naquela noite na festa, ele comandava a cozinha. A comida de casamento na época era simples: farofa de carne desfiada, bolo com muito marrom glacê, refrigerante, arroz e beijinhos. Não tinha muito segredo, mas todo mundo adorava. Quem não gosta de comer de graça? Aconteceu que naquela noite na festa, a menina deficiente que ele zombava apareceu. Ele tirava sarro das condições físicas dela. Então ali naquela noite, ele viu a oportunidade de fazer uma maldade ainda maior. Observando que a qualquer momento a menina ia pedir comida, ele resolveu sacanear o prato dela. Olhou para as prateleiras e viu um pote de vidro de pimenta vermelha. Ele não pensou duas vezes e lotou o prato da menina de pimenta vermelha no meio da farofa. Num dado momento, a mãe e a criança se aproximaram do balcão. Ele deu um prato para cada um. Somente o da menina estava batizado. As duas saíram felizes com o pratinho. No entanto, depois de alguns minutos, os olhos da menina começaram a encher de lágrimas. A garganta apertou. Ela abriu a boca para a mãe e mostrava os dentes. Quando testou a comida dela, a mãe percebeu a maldade. Foi reclamar, mas as imensas filas que cercavam a parte da cozinha impediram que isso acontecesse. Ela então voltou para casa e avisou o marido. Ele veio imediatamente para o local. Mas meu tio já tinha evadido tomando o rumo ignorado. Meu tio ia passar apenas um fim de semana na cidade. Ele já estava com tudo montado para viajar. Chegando na festa, o pai da menina não o encontrou. Somente no dia seguinte ele foi saber que meu tio já tinha viajado para outro lugar. Cerca de 7 anos se passaram. Nesse meio tempo, o pai da criança procurou um macumbeiro e fez um despacho para meu tio. Ali no meio da situação, o macumbeiro perguntou: "Então você vai querer ferrar com a vida dele?" Ao que o homem disse: "Não, eu quero ferrar com a vida da família dele para que ele sinta o dobro." Até o homem que ia realizar o feito ficou assustado. Ninguém nunca havia pedido uma coisa dessas para ele. Assim que voltou à cidade 7 anos depois, muita coisa já tinha se passado. Dessa vez meu tio veio para morar. E de repente, do nada, sua mulher começou a enlouquecer. Era sua segunda esposa. Com ela ele tinha 2 filhos. Essa mulher não saía do quarto. Essa mulher comia muito pouco. Ela fazia cara de bicho e não conversava com ninguém. Meu tio, em vez de acolhê-la, começou a excomungá-la. Essa situação dela durou anos. Tempos depois, sua filha mais velha, que ele teve com ela, invadiu a casa de um parente que morava distante. Esse parente soube a distância e entrou com ação de despejo. Ela teve que deixar a casa e ainda pagou uma multa. Se endividou toda. Por essa época, como a cidade era fraca de trabalho, era muito comum jovens irem trabalhar em outras regiões do estado e até mesmo fora dele. Um dos filhos do meu tio foi morar na capital. Em seguida foi o outro. E algum tempo depois, os outros 2 do meio. Porém, esses 2 iam naqueles serviços que eram temporários, tipo safra. Safra de café, safra de cana, safra de milho, agricultura em geral. Lá eles ficavam cerca de 6 meses e voltavam para casa. No outro ano, a história se repetia. Eu lembro que eles chegavam todos animados, com dinheiro no bolso, roupa nova, indo a festas. Era um acontecimento. Numa dessas vezes que eles foram, ao chegar ao fim da safra, 6 meses depois, era hora de voltar. No entanto, uma noite antes da viagem, chegou na fazenda um cavaleiro. Era um homem alto, de chapéu preto, gibão preto e cavalo preto. Ele exibia um belo bigode que volta e meia estava coçando. Ele chegou no alojamento dos rapazes e pediu para conversar com eles sobre trabalho. O que ele estava oferecendo era não voltar para casa, mas sim dali irem para Mato Grosso, onde ele tinha mais uma safra para colher. Todo mundo recusou. Afinal, todo mundo estava cansado, queria descansar, queria voltar para casa e gastar o dinheiro. Eram jovens, não tinham compromisso. Meus primos conversaram e para um deles, o mais novo, estava claro que ele não ia. Mas, no entanto, o outro, o branco, queria ir a todo custo. Por mais que o irmão desse conselho, ele não queria saber. Disse a ele: "É nossa chance de ganhar mais dinheiro. O que nós vamos fazer na cidade agora? Nós não temos nada lá. A gente vai, fica mais 6 meses e volta com mais grana ainda." Mas o mais novo não queria saber. E assim ficou decidido. A turma voltava para casa e aquele irmão, o branco, seguiria com o misterioso homem de chapéu.
E assim foi feito. No dia seguinte, eles partiram em direção ao Mato Grosso. Chegando lá, o homem apresentou o alojamento para Branco. Explicou tudo para ele e disse que ele começaria no dia seguinte. Mas no meio da conversa, Branco perguntou: mas cadê os demais peões? Ao que o homem respondeu: eles estão aí pela fazenda, são vários alojamentos. Eles vão chegar aí a qualquer momento. E assim começou o dia. Era colheita de milho. No outro dia cedo, meu primo tomou o café da manhã, que curiosamente já estava sobre a mesa, mas ele não viu ninguém preparar, e partiu em direção ao trabalho. O homem já havia explicado: você pega essa picada e anda até chegar no pau preto. Dali para frente, à sua direita, está o milho que é para você colher. E assim foi. Meu primo trabalhou lá até o meio-dia, voltou para casa e de novo, curiosamente, a comida estava na mesa. Ele comeu, deu uma volta na casa, mas ninguém. Mas, como o homem havia dito, eles chegariam a qualquer momento. E assim passou-se aquele dia. Ele gostou do trabalho, era tranquilo, ninguém perturbava. Chegou à noite no acampamento, ele tomou um banho, jantou e foi dormir. Afinal estava cansado, havia pegado um fim de safra e estava começando outra. Acordou no meio da noite com barulho. Era um barulho de espiga de milho seca sendo quebrada. Exatamente o que ele estava fazendo de dia. O alojamento era no meio do milho, então era possível escutar tudo. Ele saiu para fora, olhava para o milho e não via ninguém. E naquele momento, as espigas paravam de fazer barulho. Ele voltava para dormir e o barulho voltava. Ele saiu de novo, dessa vez com uma lanterna que ele sempre carregava na mochila, mas de novo não via nada. E assim foi. Uma vez por semana, aquele homem misterioso aparecia por lá. Perguntava como estava o trabalho, perguntava se ele queria mais alguma coisa e ia embora. Então, quando ele voltou lá naquela semana, Branco perguntou: mas cadê os demais trabalhadores que nunca chegam? E o homem respondeu: apenas cumpra seu trabalho, meu filho. Tem coisas que você não precisa saber. Eu te contratei para trabalhar e não para perguntar. Virava as costas e ia embora. Desse modo, Branco ficou intimidado de fazer novas perguntas. E assim seguiu. Toda noite tinha barulho de milho quebrando. Mas somente à noite. Numa daquelas noites, Branco escutou a porta ranger. De repente parou e ouviu passos indo em direção à cozinha. Ele esperou um pouco. Podia não ser nada, mas de repente o barulho continuava. Era o ruído de alguém tomando café, o som do líquido chegando na xícara. Branco se levantou, meio com medo, e foi até a cozinha. Chegando lá, tinha um senhor de fato tomando café. Cumprimentou Branco: boa noite, meu jovem. Desculpa ter entrado aqui sem avisar, mas só estou tomando um cafezinho. Branco disse: quem é o senhor? Ele falou: eu trabalho aqui na fazenda. Colhendo milho? Não, eu faço picada, dessas que tem por aí. Branco disse: ah, sim, tudo bem. E assim eles ficaram conversando. Branco aproveitou e fez de novo a pergunta proibida: mas cadê os trabalhadores da fazenda? E o homem respondeu: tem perguntas que é melhor não fazer. A conversa continuou para outro rumo e Branco perguntou sobre aquele homem sinistro. Ao que o homem respondeu: ele é o capataz da fazenda, é ele que cuida tudo aqui. Ele gosta mesmo de cuidar dos cavalos. Cuida deles, dá banho, vacina, treina, coloca ferradura, faz tudo com relação a cavalos. Ele é o queridinho do senhor Afonso, o dono, mas ele é um cara diferente. Branco respondeu: eu percebi, mas o que o senhor viu? E o senhor disse: ele tem uma família diferente. A família dele são mais de 20 pessoas, entre filhos, netos, ele e esposa. Mas as filhas dele têm filhos com ele, então os filhos dele são também netos dele. Branco arregalou os olhos. Como assim? E ninguém denuncia? É tudo normal? O homem falou: por que ninguém faz muitas perguntas? Ele é meio que intocável, ninguém ousa mexer com ele. Branco pensou de novo na fisionomia do capataz. Era tipo armário. Cabelo grande, o homem tinha cara de índio. De repente o homem colocou a xícara na mesa e se despediu. Branco voltou para a cama e foi dormir. Na verdade, ele tentou dormir, mas não conseguia mais. Só pensava naquela história sinistra. No dia seguinte, saiu cedo para trabalhar. Seguiu a picada até o pau preto e ia dobrar para a direita para a roça de milho. Mas não conseguiu. A visão que ele teve era estarrecedora.
Empalado no pau preto estava exatamente o senhor que havia visitado ele naquela noite. O sangue já não escorria mais, havia coagulado. A cena não era fácil. Ele já ia se virar quando ouviu uma voz atrás de si. Essa é uma terra de conversar pouco. Era o capataz. Atrás dele, em cima do cavalo. Mas como ele chegara até ali se ele não havia escutado nada? Antes de sair, o homem disse: cuidado, a boca que fala pode não falar mais. E foi embora. Branco mal chegou no milharal. Ao dobrar a primeira espiga, foi atacado por um enxame de marimbondos. Ele saiu correndo desesperado. Eram muitos e não queriam largá-lo. Ele voltou para o alojamento com toda dificuldade e passou o dia lá. Não tinha condição de trabalhar. Seu olho fechou, sua garganta também. Ele inchou o rosto todo. Teve febre, vertigens, calafrios. A pele empolou toda e ele se encheu de íngua. Aquele episódio se passou e na semana seguinte de novo o capataz apareceu no alojamento. Branco explicou para ele o caso dos maribondos e ele disse: em boca fechada não entra mosquito. Nem todas as perguntas devem ser feitas, porque de repente as respostas podem ser desagradáveis. E foi embora. Teve um dia que Branco chegou para almoçar, mas a comida não estava na mesa. Meia hora depois apareceu uma menina, adolescente, com a marmita na mão. Se desculpou por ter atrasado. Curioso sobre ela disse apenas que trabalhava na fazenda. Se antes Branco não via ninguém trazendo o café e o almoço, dessa vez ele via. Era aquela menina. Ela vinha todo dia. E assim eles foram criando uma certa amizade. Até que um dia eles dormiram junto. Por essa época já estava no fim da safra. Um dia o capataz chegou lá e acertou tudo com Branco. Pagou certinho, nota por nota. Dinheiro vivo, em espécie. Branco pegou suas coisas, foi até a rodoviária e foi para casa. Como era comum quando os garotos chegavam das safras, eles chegavam animados, felizes, com a roupa nova e gastando dinheiro. Mas seu irmão percebeu que Branco chegou diferente. Uma expressão sombria, falava pouco, explicou pouco. Tempos depois apareceu uma oportunidade e Branco foi morar no sul de Minas com seu irmão, ajudá-lo na oficina elétrica. Pouco mais de um ano depois do fim da safra no Mato Grosso, chegou para ele uma carta na sua cidade natal. Mas ele não estava mais lá. A família reendereçou a carta para o sul de Minas, onde ele se encontrava naquele momento. Quando a carta chegou em suas mãos, ele abriu e ficou estarrecido. Era a carta daquela menina do Mato Grosso, com quem ele havia dormido. E ali ela mandava foto do filho que ela tivera, o filho deles. O menino tinha um olhar sinistro, muito parecido com o capataz, mas os dentes... os dentes. Não eram dentes. Nos seus lugares haviam pimenta malagueta. Cada dente era uma pimenta. E as duas presas eram duas pimentas vermelhas. O Branco ficou assustadíssimo. E a sua primeira reação, o seu primeiro ímpeto, ele tacou fogo na carta. Naquela semana ele endoidou para voltar para casa. Não queria ficar mais lá. Deixa eu ir. E como ele já era maior e responsável, o irmão deu um dinheiro para ele e ele foi. Pegou um gontijo e seguiu rumo ao norte do estado. Não tinha como ele se perder. O gontijo passava exatamente na rodoviária da sua cidade, no norte de Minas. No entanto, ao chegar em Belo Horizonte, Branco desceu do ônibus. Era uma parada normal para tomar café. Branco comia um pão de queijo e tomava seu café na rodoviária. Levantou-se e foi pagar. O homem no balcão estava de costas. Branco chamou para fazer o pagamento e quando o homem virou e disse: "Pois não", Branco ficou de novo muito assustado. O homem exibia um sorriso. Seus dentes eram de pimenta. Cada dente era uma pimenta. E as duas presas, sim, elas eram de pimenta vermelha. Desorientado, Branco saiu correndo. Pegou uma avenida qualquer e desembestou pela cidade. Ele não conhecia Belo Horizonte. A cidade é muito grande. Ele foi em direção à Lagoa da Pampulha. E lá, sem saber nadar, ele se jogou na água. Transeuntes que passavam por ali viram que o homem entrou na água, mas não saiu. Veio polícia e corpo de bombeiros. As buscas duraram até a noite. Quando finalmente o corpo foi encontrado, o bombeiro levou um choque ao ver que o cadáver exibia um sorriso e seus dentes
eram de pimenta. Cada dente era uma pimenta. E as presas eram de pimenta vermelha. Dali então seguiu-se o procedimento. A família foi avisada e seguiu-se as devidas obrigações para com o corpo. Porém, os irmãos que cuidavam da situação não avisaram o pai. Ele já estava doente. Não era bom trazer para ele mais pânico. Por essa época, a filha mais nova da família entrou com ação na justiça, processando o irmão que cuidava do pai, dizendo que ele estava vilipendiando o idoso. Ele teve que responder na justiça. Ele, que nunca fora envolvido com nada de errado, agora estava na polícia, recebendo intimação. Um outro filho da família, o menino mais novo, gostava de motos. Por aqueles dias ele bateu a moto e ficou muito machucado. Depois de ser processado pela irmã, o filho mais velho processou a Gontijo, porque afinal de contas o passageiro comprou a passagem até o norte de Minas, mas lá ele nunca chegou. Então era responsabilidade da empresa se o passageiro desceu no meio do trajeto. E eles ganharam a causa. Tempos depois, já na cidade natal, onde eles ainda tinham lá 2 filhos e a esposa daquele meu tio, que agora estava no sul de Minas para tratamento, uma bela tarde conversavam lá a esposa dele, aquela que havia ficado louca, mas que aos poucos fora se recuperando. Ela conversava com a vizinha na porta de casa e contava para ela justamente a história do branco. Quando ela ia chegar naquela parte dos dentes dele, uma voz dentro da casa chamou: "Mãe, o café tá pronto." "Já vou, menina." E ela então ia retomar a conversa, quando a voz chamou de novo: "Mãe, o café." Ela então disse: "Aguarda aí, comadre, eu vou pegar o café e eu já volto." A comadre disse: "Deixa que eu pego para você." E a vizinha então foi buscar o café. Mal ela virou as costas, veio um corcel desgovernado com um bêbado no volante. Pegou a mulher de cheio, a esposa do meu tio, aquela que havia ficado louca. O carro só parou lá na frente quando pegou uma árvore. Os vizinhos, ouvindo aquele barulho, correram para ver o que tinha acontecido. Chegaram no corcel. Havia um homem com o rosto ensanguentado porque havia batido a cara no para-brisa. Vidros na sua testa, o sangue escorria. Tudo isso as pessoas viram. Elas só não prestaram atenção um colar no seu pescoço e na ponta um pingente em formato de uma vistosa pimenta vermelha. Olá pessoal, meu nome é Darcy e esse é o canal Fabuloso. Conheça o nosso grupo de WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. Lá a gente discute detalhes dos vídeos, temas e tem conteúdos exclusivos. Compartilhe esse vídeo, é muito bom ter você conosco. Um abraço para você que curte e compartilha nossos vídeos. Um abraço também para o nosso novo inscrito, o canal Enigma Urbano. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Episódio A Profecia. Bidu era só mais um jovem com muitos sonhos, mas levando uma vida simples e comum em Nova Quataporanga, no extremo oeste paulista. A cidade já tivera seus dias de glória. Quando Bidu era criança, ele brincava por ali despreocupado, banhava nos rios, levava uma vida feliz. Mas, chegando à maioridade, Bidu queria mais. Queria crescer na vida, queria ter uma família, queria sair de casa. No entanto, aquilo não acontecia e aquilo foi criando uma certa agonia no Bidu. Ele um dia resolveu apelar. Passava em frente a um terreiro da entidade Caboclo Roxo e resolveu arriscar. Entrou lá e pediu que sua vida mudasse da água para o vinho. Saiu até mais animado de lá. Todo mundo sabe que esse tipo de pedido costuma ter um preço no futuro, mas o Bidu só saberia disso muito tempo depois. Passado um certo tempo, Bidu fez um concurso e passou na cidade de Americana, ali perto de Campinas. Ficou todo animado e partiu em direção ao sonho. Chegando na cidade, foi na prefeitura
assinou o contrato e começou a trabalhar como operador de roçadeira costal. Ele foi trabalhar na unidade São Luís da prefeitura. Chegando lá, todo mundo já tinha bem mais tempo que ele de casa. No entanto, ele, apesar de tímido, logo foi ganhando a confiança dos chefes e foi tendo privilégios que pessoas que estavam ali há um bom tempo não tinham. Não foi muito e o Bidu não estava mais na roçadeira. Já estava no carro, já estava de encarregado, já pegava caminhão, mas como ele não tinha CNH de caminhão, o chefe pagou a CNH para ele. E como ele estava sem carro, o chefe também ajudou ele a comprar um carro. Na época ele comprou um Escort Guarujá, uma raridade na época com 4 portas. Como ele também estava sem casa, o chefe deu um jeito de arrumar uma vaga para ele numa escola. Para ser caseiro de escola, você enfrenta uma fila absurda. Mas o Bidu entrou fácil. E além disso, essas casas de escola costumam ser integradas na escola. Você não tem privacidade. Mas o Bidu deu sorte. A casa dele, além de estar num terreno bem espaçoso, ela era desligada da escola por uma parede. Então, você sentia como se estivesse na sua própria casa. Não foi muito tempo, a própria mulher do Bidu também arrumou um serviço na escola de ajudante ali, para ajudar a complementar a renda. Os filhos de Bidu estavam estudando. Bidu precisava de uma moto e deu entrada nenhuma. No começo era uma simples, depois ele pegou uma mais sofisticada. Não satisfeito com tudo aquilo, Bidu arrumou uma amante e começou a desfilar com ela por aí. Seu cunhado viu, mas não falou nada. Bidu também era o único que podia encher um caminhão de ferro de qualquer setor da prefeitura e vender sem problema nenhum. Outra coisa que incomodava muito os funcionários era que era comum Bidu chegar assim numa quarta-feira, pegar suas coisas e se mandar para Nova Guataporanga, sua cidade natal. Ficava 4 a 5 dias por lá e quando voltava não perdera nem um dia de serviço. Os funcionários ficavam incomodadíssimos com aquilo, mas nada podiam fazer. Outra coisa que era comum também, Bidu às vezes sumia 2, 3 meses da prefeitura e voltava tempos depois como se não tivesse acontecido nada. Sabe-se lá por quê, ele não era demitido, o que é estranho, uma vez que 30 dias já dá direito à demissão. Maconha sempre foi um dos gostos do Bidu. Era comum vê-lo com um tijolão no caminhão ou fumando enquanto dirigia. Em outras palavras, sua vida estava fluindo. Porém, Bidu tinha o péssimo hábito de mexer com despachos em encruzilhadas. Um dia a gente estava trabalhando e chegou o Bidu com as mãos cheias de doces, pipocas e balas. Como ainda era perto do almoço, a gente estava morrendo de fome, qualquer coisa a gente encarava. Então, sem perguntar a origem, a gente foi logo comendo aquelas coisas que o Bidu ofereceu para a gente. Ao terminarmos, ele disse que era produto de despacho. A gente ficou meio puto, mas não dava para levar a sério tudo que ele dizia. Em outra ocasião, tinha um despacho numa praça e o Bidu foi lá e pegou as moedas e o charuto. O curioso dessa oferenda é que tinha 2 cabeças, uma de frente para a outra, feitas de massa de vela e todo o seu interior era preenchido por comida cozida. Eu nunca tinha visto aquilo em lugar nenhum. O tempo passou e o Bidu, sempre que encontrava um despacho, fazia a mesma coisa. Pegava o charuto, pegava a moeda, pegava a cachaça. Ele sempre dizia que aquilo estava endereçado para outra pessoa. Além disso, se pegar com a mão esquerda não acontece nada. Era o que ele dizia. Uma vez, a gente foi descarregar o caminhão no local conhecido como Pós-Represa. Era uns 10 quilômetros da cidade. Nesse dia eu estava de ajudante, o outro ajudante faltou, só estava eu e o Bidu. O Bidu era o motorista. A gente ia na estrada, de um certo ponto para frente, você tinha a opção de continuar no asfalto ou pegar um atalho em estrada de terra. A gente sempre pegava a estrada de terra porque era uma parte mais tranquila. E foi o que a gente fez daquela vez. Pegamos a estrada de terra, que ia margeando a represa e fomos. Lá na frente de um grande despacho, uma encruzilhada de 7 ruas. Bidu passou olhando, mas a gente seguiu. Foi até o local que usava para descarregar o material, que era basicamente grama e galhos de árvores, para no futuro ser usado como compostagem e horta. Descarregamos aquilo lá e voltamos. Ao passar de volta no despacho, era o maior que eu já tinha visto até então. Bidu parou o caminhão. Tinha 5 litros de cachaça. Um deles estava aberto. Bidu pegou a cachaça, pegou o charuto e pegou as moedas. Naquele despacho tinha também 3 vasos enormes de cerâmica com grãos dentro. Arroz, feijão, milho. Tinha os 5 litros de cachaça, sendo 4 deles lacrados.
Tinha mais um monte de coisa: flores, velas, bolos e um carneiro preto decapitado. Bidu pegou aquilo e disse a mesma coisa que ele sempre dizia, que aquilo estava endereçado para outra pessoa e que só ia fazer mal a ela. Ele poderia ter apenas pegado as coisas que ele pegou e ido embora, mas não foi o que ele fez. Bidu deu ré no caminhão numa distância de 500 metros e voltou com tudo e jogou o caminhão em cima do despacho. Saiu esbagaçando tudo: carneiro, pedaço de cerâmica para todo lado, litro de 51, flores, tudo. Esbagaçou. Eu fiquei assim meio chocado com aquilo, mas não disse nada. Afinal, era ele que estava praticando o ato. Eu não pus a mão em nada. Eu não gosto de brincar com essas coisas. E a gente foi embora. Bidu saiu dando risada e fumando charuto. Passou-se o tempo, a gente esqueceu daquela história. Foi questão de 2 meses e a coisa começou a mudar. Bidu chegou um dia a pé para trabalhar. Normalmente ele vinha de moto. Chegou e disse que tinham roubado a sua moto. Às vezes, no fim de semana, quando eu ia visitar Bidu, era comum ver sua moto lá fora com a chave no contato. E ele dizia: aqui na rua moram policiais, ninguém mexe. No entanto, acho que ele estava errado. Ele estava ali naquele momento, 7h30 da manhã, sem a moto. Disse que ela havia sido roubada pelo crime. Estava com os olhos vermelhos, deveria ter usado tóxico. Deram um soco no rosto da mulher e ela chamou a polícia e ficou naquilo. Dias depois ele foi em Sumaré, uma cidade ali perto, visitar uns parentes, e ao voltar numa curva em L, ele perdeu o controle da moto e saiu regaçando no asfalto. Ele bateu a clavícula no meio-fio e ficou paralisado. Sem poder se mexer, ele não pôde sair debaixo da moto, que caiu exatamente com o cano de descarga fervendo na sua batata da perna. Aquilo lhe causou uma queimadura profunda, que nunca mais fechou. Tempos depois, ele foi no domingo ver um show da Esquadrilha da Fumaça, no aeroporto de Americana. Tomou umas latinhas por lá e ao voltar com seu Escort Guarujá, ele perdeu o controle na pista, bateu em alguns motoqueiros e o carro voou da pista e caiu numa lagoa. Os motoqueiros queriam linchá-lo. Foi salvo pela polícia rodoviária, que escoltou até a delegacia. Na escola em que ele morava, a regra era que o caseiro cuidasse da escola, vigiasse, limpasse, embelezasse. E não era o que estava acontecendo. O Bidu estava negligenciando os serviços da escola, sempre usando alguma desculpa. Que era a prefeitura que tinha que limpar, que não era ele, que isso, que aquilo. A diretora começou a fazer reclamações sobre ele. Não foi muito tempo, ele perdeu a casa da escola. No que ele saiu, mandaram embora também sua esposa. Teve um dia que o Bidu foi roçar numa praça. O mato estava alto. O trator então passou em cima do despacho e esbagaçou tudo. Os moradores vieram falar com o Bidu sobre aquilo. Ele estava com o olho vermelho, suava muito, falou meia dúzia de asneiras para eles e foi embora. Aquilo também não virou nada, mas foi se acumulando. Teve um dia que o Bidu foi dar ordem numa funcionária. Ela então peitou ele e disse: você não foi me apresentado como chefe, então eu não vou obedecer a você. E aquilo incomodou muito o Bidu, que foi até o chefe e pediu que ele nomeasse ele de fato como chefe, mas o pedido foi negado. No final, Bidu estava mesmo certo. Eles só queriam usá-lo como laranja. No final de semana, Bidu era o rei da hora extra. Enquanto todo mundo ia de camisa normal, Bidu ganhava uma camiseta exclusiva para aquele dia da hora extra e ficava por ali desfilando, como se fosse um cara importante na prefeitura. Eu sei que no período de pouco tempo, Bidu foi expulso de uns 6 lugares dentro da prefeitura. Nada estava dando mais certo. Ninguém queria ficar perto dele. Uma vez ele saiu com um caminhão e fundiu ele na Anhanguera. A chefaiada encobriu o assunto. Tempos depois ele danificou feio o câmbio de um assaveiro. E em outro momento ele rasgou um tanque de combustível lotado ao dar ré numa praça. Lá tinha aqueles trilhos que as pessoas põem na esquina como proteção. O tanque pegou ali e rasgou. Essas coisas foram acumulando, mas os chefes sempre jogavam para debaixo do tapete. Teve um dia que 2 funcionários venderam uns ferros para ganhar um dinheiro do lanche. Bidu passou lá antes e pegou o dinheiro, dizendo que ia levar para aqueles 2 funcionários, coisa que eles nunca viram a cor. Tinha um funcionário que sempre ia para o serviço de bicicleta. Numa dessas cargas de ferro que Bidu vendia no sábado, ele incluiu a bicicleta daquele funcionário. E o rapaz passou a então ir a pé para o serviço. Confrontado para saber detalhes dessa história, Bidu desconversou e jogou para cima do chefe. O chefe jogou para cima do Bidu. E ficou assim e a coisa não se resolveu.
Teve uma vez que o Bidu estava andando numa rua e um cachorro pulou nele. Ele foi se desviar do animal, caiu e torceu o pé. Em um outro momento, ele queria agredir 2 funcionárias. De novo, os chefes jogaram para debaixo do tapete. Teve uma vez que ele entrou na igreja evangélica com a faca na cintura. O pastor lá do alto do púlpito disse: Irmão, você aqui entre nós que traz a lâmina de aço, eu peço que venha até a nós. Converse conosco, converse com Deus. Da lâmina você livrará. Um dia, no fim de semana, Bidu já estava numa fase solteiro. A esposa tinha largado dele. Ele estava numa fase maluqueiragem. Saía pela noite, usava todo tipo de droga, saía com prostitutas. Mas um dia ele se envolveu numa confusão no bairro Cordenúncio. Foi perseguido por um cara armado do tráfico. Eu acho que ele não estava pagando o material que ele comprava por lá. O atirador lhe disparou cerca de 5 tiros. Um na bunda, um no braço, um perto da boca, um na perna. Foi tiro para todo lado. Depois ele até me mostrou as marcas. Elas ficam pequenas depois que fecham. Mas nesse dia ele estava andando de muleta. Praticamente nasceu de novo. Depois dessa época ele sumiu um pouco da cidade. Ficou fora uns 6 meses. E depois voltou como se nada tivesse acontecido. Bidu arrumou outra moto. Estava trafegando na Avenida Bandeirantes, uma avenida que margeia o Rio Quilombo na cidade, quando numa curva ele foi fechado por um carro e voou na moto. Sua cara saiu comendo no asfalto. O asfalto estava cheio de pedrinhas, de restos de brita. Sua cara ficou igual Frankenstein. Eu cheguei a vê-lo 2 dias depois e estava horrível. O médico fez uma costura qualquer lá e deu alta. Passado um certo tempo, o Bidu recebeu uma ligação dizendo que sua casa no interior, que ele herdara da mãe, estava há 1 ano sem receber o aluguel do inquilino. Ele pegou a moto e foi lá. Chegando lá, não sabe-se por que cargas d'água, o que ele falou para o rapaz, mas ele acabou levando uma surra. E 3 dias depois, quando ele voltou para a prefeitura, seu braço estava com gesso. O inquilino simplesmente quebrou o braço do Bidu. Por essa época também, o chefe já não estava mais gostando dele. Nisso trocou de chefe. O outro chefe também não foi com a cara dele. E eles começaram a ter problemas. Bidu não vinha mais trabalhar e queria receber do mesmo jeito. O chefe não apontava os dias. Ele perdia os dias. Começou a descontar. Ele começou a ficar sem pagamento. Os empréstimos foram se acumulando. Chegou um ponto que ele não estava mais recebendo salário. E ele foi ficando cada vez mais bravo. E chegava na garagem e dizia que estava sendo usado como laranja. E pediu que tirassem seu cargo, que ele não ia ser laranja de ninguém. E começou a denunciar os chefes, dizendo que eles estavam com maracutaia, que eles liberavam a maquininha da prefeitura para ele roçar no fim de semana para ganhar dinheiro, que o chefe estava roubando carriola, e aí vai, muitas coisas. E assim ele foi perdendo tudo. Sua família separou dele porque ele só batia na esposa. A filha não queria olhar para a cara dele. Os chefes não queriam ele na empresa. Estava sem carro, sem moto, sem nada. Coincidência ou não, tudo isso aconteceu depois do despacho do Caboclo Roxo. Olá pessoal, meu nome é Darcy e esse é o canal Fabuloso, o seu canal de relatos. Curta, compartilhe, ative o sino, se inscreva, faça parte da família Fabuloso. Aqui tem história toda semana. Seja bem-vindo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.